Oi, gente, voltei com essa pintura do ursinho Pooh. Vou pintar essa toalhinha de mão na cor aí bege. E eu vou usar as cores amarelo canário para iniciar pintando a pele, junto com o amarelo ouro e dar profundidade com siena natural, tá bom? E já convido vocês que não é inscrito no canal, que se inscrevam no canal. Curtam o vídeo, compartilhem com quem gosta também desse tipo de vídeo, de pintura em tecido, de artesanato. E muito obrigada por estarem aqui. Então, eu vou iniciar pintando o ursinho Pooh com o amarelo canário. E eu vou fazer, gente, eu vou passar 2 camadas do amarelo canário. Vou passar a primeira camada, vou esperar secar e vou vir passando mais uma camada. Porque como é uma cor da toalha, a cor é bege e o amarelo canário é um pouco claro, então achei necessário passar 2 camadas, tá bom? Então, aí, se vocês forem pintar uma toalha assim de cor e vocês verem que tem essa necessidade, daí vocês fazem isso. Porque daí vocês passam a primeira camada, espera secar, né? E depois vem passando a segunda camada. E também, gente, eu até ia falar pra vocês agora que eu lembrei. Vou avisar antes, né? Eu acabei pintando os bracinhos, já tudo, né? Eu já quis pintar tudo. Mas depois eu pensei que eu deveria ter pintado primeiro, antes de pintar os bracinhos, a camiseta dele, porque a camiseta dele tá embaixo dos braços, né? Então eu pintei, daí eu acabei, né? Como eu já tinha começado a pintar, não tinha como voltar atrás. Mas daí eu pintei tudo, como vocês vão ver no decorrer do vídeo. Mas daí eu tive que esperar secar, né? Pra daí eu pintar a camiseta. Porque a camiseta tá embaixo, né? Daí se tiver molhada a tinta de cima, né? No caso dos bracinhos, ia manchar tudo. Então, se vocês quiserem pintar só o rostinho e depois pintar já a camiseta e depois vocês voltam a pintar o braço, eu aconselho, eu acho que é melhor. Então, agora eu pintei o rostinho na primeira camada e agora eu vou pintar os bracinhos. Como eu falei pra vocês, eu aconselho pintar antes a camiseta, porque ela tá embaixo, né? E eu vou pintando os bracinhos enquanto vai secando a primeira camada do rostinho, entendeu? Daí eu já tô pintando a parte do bracinho aí. Eu vou tentar dar uma acelerada aqui, gente, porque é só preencher mesmo essa parte do bracinho, tá? E também, gente, vou falar pra vocês, eu acabei fazendo, né, colocando aí o desenho com carbono vermelho, e só que eu vi que não pegou muito bem, assim, né? Ficou meio clarinho. Então, eu aconselho vocês, principalmente quem tá iniciando, a colocar um carbono mais escuro, para quando vocês forem pintar ainda o risco tá aparecendo, para depois vocês colocarem a sombra no lugar correto, né? A sombra, a luz e tal, tá bom? Então, agora eu venho fazendo a segunda camada, né, do amarelo canário. E assim que eu já pintar a parte do rostinho, eu já vou vir fazendo a sombra, tá? Porque, como eu já falei em outros vídeos pra vocês, eu prefiro começar a fazer a sombra já com a tinta, ainda, né, no caso, com a tinta molhada, né, que é bem mais fácil. Então, aí eu já preencho a segunda camada do rostinho dele e já venho fazendo, então, a sombra, né, com o amarelo ouro e, em seguida, uma profundidade com o siena natural. E daí a luz eu vou fazer com a cor branca, tá? E o bracinho, gente, eu vou fazer a mesma coisa, tá bom? É as mesmas cores, né? Onde eu for dar a sombra, a profundidade, é também com as mesmas cores, né? O amarelo ouro, a siena natural e a luz com o branco também, tá?
fiz a sombra aí com o amarelo ouro e agora eu venho fazendo a profundidade com o siena natural. E como eu falei sobre o risco para vocês também, que eu fiz muito clarinho, aí tampou um pouco o olho e tal, mas eu sabia mais ou menos onde estava. Aí eu fiz essa sombra aí também no olhinho, né, do ladinho, onde vai ficar, e depois eu vou vir fazendo pinguinho só, com a cor preta. Então aí nas profundidades eu venho fazendo com o siena natural.
pintar, então, a camiseta dele vai ser com o vermelho tomate e a sombra com o vinho. E para fazer a luz, eu usei o vermelho fluorescente. E também depois eu vou mostrar para vocês que eu vou usar o rosa chá para dar uma luz, né? Mais assim, para aparecer mais a luz. Mas aí, nesse daí, por enquanto, eu tô colocando o vermelho tomate. Em seguida, venho fazendo a sombra com vinho. E também venho dando uma luz aí com o vermelho fluorescente. Eu sempre venho fazendo na sequência que eu falo pra vocês, tá, gente? Eu coloco o vermelho tomate, em seguida aí vocês vêm colocando o vinho, né, que eu falei pra vocês, que é pra fazer a sombra. E depois eu venho com o vermelho fluorescente, que é pra dar a luz. Então, sempre quando eu falo pra vocês as cores, é na sequência que eu falo mesmo, entendeu? Às vezes aí não aparece no vídeo eu pegando as cores, mas como eu falei, é na sequência que eu falo pra vocês. No caso, vermelho tomate, vinho para dar a sombra, e em seguida eu venho com o vermelho fluorescente para fazer a luz. Por isso que eu falo para vocês a importância de vocês fazerem um risco bem forte, pode até fazer com carbono preto, porque aí quando vocês pintarem vai estar aparecendo o risco, né? No caso, essas dobras que tem aí na camiseta dele, a parte da gola, né? Vocês vão conseguir enxergar bem e tá fazendo assim a sombra e também a luz, para ficar com movimento assim, né? A roupinha dele fica bem legal. Então, por isso que eu aconselho vocês a fazerem com o carbono preto, se possível, principalmente quem está iniciando, para quando vocês forem pintar, o risco assim vai estar mais aparente, vai ser mais fácil para vocês daí, tá bom? E aí eu venho fazendo a luz com o vermelho fluorescente. Fica bem bonito, tá, gente? Aí não parece muito no vídeo,
E, inclusive, no vídeo muda muito essa parte das cores. Às vezes não é o mesmo jeito que a gente vê aqui. Mas o vermelho fluorescente dá um acabamento bem legal na peça, né, na pintura. E agora vamos fazer então o contorno. Eu vou contornar ele com o marrom. E a camiseta dele eu vou contornar com terra queimada. E a sobrancelha dele eu vou fazer com o preto. Mas antes de eu contornar a camiseta, vocês vão ver que eu vou fazer aí a parte de uma luz, né? Da luz da camiseta que eu falei pra vocês no início, que é o rosa bebê que eu usei, tá? Pra fazer a luz.